25 a 7 vozes. Capítulo 1. Bruto gravador, minha. Isso é para quê? Para um trabalho que queres fazer? Desculpa lá, mas tu já não tens assim muita idade para andares na escola. Para uma pesquisa? Uma tese? Usa as palavras bué da finas. A minha setora de português havia de gostar de te ouvir. Mas afinal a pesquisa é sobre o quê? O nosso conhecimento sobre o 25 de Abril? Ah, calma eu, aviso-te já, é muito pequenino. Comigo não te safas. A Madalena é que sabe imenso disso. A Madalena sabe imenso de todas as coisas. Pena que não seja para a televisão. Gramava bué aparecer num programa de televisão a dizer adeus à família e tudo. A minha mãe havia de gostar. Ela é vidrada em televisão, minha. O AX é que apareceu na televisão aqui há uns meses. Quem é o AX? Um colega meu. O nome verdadeiro não sei, toda a gente o trata assim, até os professores, ele não responde por outro nome. Mas quando o AX apareceu na televisão foi uma barraca que nem te conto. A setora de português viu o programa e veio para a aula furiosa, a dizer que ele devia era ter vergonha na cara, e que ao menos escusava de ter dito o nome da escola onde andava, sempre poupava os professores aquele vexame. O meu pai diz que se o AX não sabia o que era o 1º de dezembro, a culpa é da escola que não ensina nada. Que ele tem só a 4ª classe e sabe muito bem o que foi que aconteceu no dia 1º de dezembro, porque a dona Quitéria, diz o meu pai, era uma professora como já não há. O meu pai diz sempre que essas coisas das datas a escola é que deve ensinar, para isso é que a gente anda cá, e por isso é que ele paga livros, mochilas, cadernos e essa tralha toda. Olha que tu podes interromper quando quiseres, estás a ouvir? Eu, quando vou embalado, ninguém me agarra. Querias então saber? Pois, o 25 de Abril. Muito gostam vocês de falar sobre os feriados, palavra de honra. E tem piada que a nossa setora de história também veio hoje com esse blá blá. Desculpa, vou tentar também dizer palavras bué da finas, para não ficar mal aí na cassete, no meio das outras pessoas que vais entrevistar. Queria eu dizer que a setora de história também nos perguntou hoje se a gente sabia o que era o 25 de Abril, e nós, estás a ver a cena, nós todos a olharmos para o parceiro do lado, e para o de trás, e a darmos cotoveladas uns aos outros. Epá, disto, que tu é que sabes, sei nada, estás a sonhar, então o teu pai tem uma data de livros na estante, que eu bem vejo quando lá vou, opá, aquilo é só para enfeitar, e as miúdas também a encolherem-se todas, pena a Madalena não ser da minha turma, mas as nossas chavalas são tão ignorantes como nós. Então a setora, já sem paciência, mas o que é que aconteceu no 25 de Abril de 1974? E, de repente, o AX, que desde essa história da televisão tem a mania que é artista, levanta-se e diz já foi o 5 de outubro, setora. E a setora até parecia que rebentava, e saiu da sala. Dizem que foi fazer queixa ao conselho diretivo, a pensar que estávamos a gozar com ela. Se foi ou não, não sei. O que sei é que até agora não nos aconteceu nada. Se calhar o conselho diretivo também não tinha lá muita certeza do que é que se comemorava nesse dia. O meu pai está sempre a dizer que os nossos professores são todos uns putos e que por isso é que não ensinam nada. Se tivessem a idade da dona Quitéria, isso é que era uma professora a sério. Batia, mas ensinava. E então, lá voltou a setora, com a cara vermelha de indignação, as veias da testa a conhecerem-se todas. Aquilo até parecia uma estrada que ela tinha no cimo da cabeça. Olhou para nós e desatou a chamar-nos nomes. Que nós éramos, ai como é que ela dizia, que nós éramos uns Lázaros. Isso mesmo, uns Lázaros. Mas nós, como não sabíamos o que é que a palavra queria dizer, nem nos sentimos ofendidos, e de resto a gente já sabe que ela, quando se irrita, desata a dizer palavras complicadas, e depois... O quê? Ah, pois, o 25 de Abril, desculpa lá. Pois então 25 de Abril. Para ser franco, minha, eu também não sei lá grande coisa. Para mim, o 25 de Abril, 5 de Outubro, 1º de Novembro, 1º de Dezembro e 1º de Maio é tudo a mesma coisa, ou seja, é feriado e por isso é que interessa. Agora, o que aconteceu nos e noutros, isso é que é já mais complicado. Mas acho que não sou só eu e o AX, porque nessa tal reportagem onde ele falou, mais ninguém sabia o que tinha sido o 1º de dezembro. Uns falaram no Salazar, outros falaram na República, e uma senhora até apareceu a fazer um grande discurso, que tinha sido o dia em que o Dr. Mário Soares tinha assinado, mas a jornalista nem a deixou acabar a frase e tirou-lhe logo o microfone, para grande alívio do Dr. Mário Soares, coitado, que eu acho que não deve ter tido nada a ver com o 1º de dezembro, mas a gente nunca sabe. A Madalena é que sabe, de certeza que sabe, a Madalena sabe sempre tudo. Por isso é que a malta diz que ela é beta. Invejas, podes crer. Até eu, às vezes, também alinho. Sabes como é, se a malta começa a gozá-la, eu tenho de gozar também, senão os tipos voltam-se contra mim. Isto é assim mesmo, se a gente pertence ao grupo tem de alinhar com eles em tudo, mas depois até fico chateado, porque Madalena não merece. Às vezes, sabes, até gramava falar com ela, mas se a malta me visse ao lado dela punha-se logo a mandar bocas e eu... Está bem, vou direto ao assunto. Tu agora até parecias a nossa setora de ciências. Direitos ao assunto e nada de fantasias.
Então, indo direito ao assunto, ontem à tarde entrei em casa e contei que lá na escola ninguém sabia o que tinha sido o 25 de Abril. E vai o meu pai disse logo, como eu já estava à espera, que a culpa era da escola. E que ele se fartava a trabalhar todos os dias e quando chegava a casa queria era paz e descanso e que não viesse com complicações. Que ele não tinha cabeça para elas. A minha mãe ainda murmurou, o teu avô é que devia de gostar muito de estar agora aqui, a falar do 25 de Abril. E logo o meu pai perguntou, de sobrancelha franzida, qual avô? E a minha mãe a sossegá-lo, o teu pai, homem, e ele, ah bom. E logo a meter a cara pela bola dentro, resmungando, que o teu sempre foi um grande fascista, coitado, também já lá está. E a minha mãe suspirou e disse que tivéssemos cuidado que a sopa estava a ferver. Como estás a ver, não dá muito jeito falar do 25 de Abril à hora do jantar, sobretudo agora, com o meu pai preocupadíssimo em saber se o Benfica tem ou não tem dinheiro para pagar o Rui Costa ao Fiorentina, e a minha mãe preocupadíssima em saber se foi ou não foi a Ângela que fez explodir o shopping. Não é pelo meio disto que uma pessoa tem tanta lado a perguntar, mas afinal o que é que aconteceu no dia 25 de Abril? O quê? Se eu nunca vi nada sobre o 25 de Abril na televisão? Se queres que te diga, assim de repente, não me lembro. Eu vejo pouca televisão, estás a ver? Ainda quando eles davam o Dragon Ball, eu via. Mas agora é tudo a mesma charada, a não ser quando há futebol, isso é que eu gramo. E também aquele programa sobre os desportos radicais, com duas garinas buedas simpáticas, e que passa lá pelas 3 da matina. Documentários? Vejo pouco. Claro que, de vez em quando, olho e vou apanhando uma coisa aqui e outra acolá. Claro que sei que o 25 de Abril foi quando uns militares se meteram nos tanques e andaram de madrugada pelo terreiro do Paço. Mas se queres que te explique o que é que eles andavam lá a fazer, isso mais e que já não sei. À espera do cacilheiro para o ginjal é que não era, com certeza. Já me perdi outra vez. Estás feita comigo? Ora então vamos lá. O meu pai até diz que essa coisa do 25 de Abril foi importante. E a minha mãe também. Mas o importante porquê? É que eu gostava de saber. Porque não bastam as tropas para andarem às voltas no terreiro do Paço para o dia se transformar feriado, não é? Mas eles fecham sem copas. E depois dizem que eu nunca falo com eles, que eu não me interesso por nada, que só sirvo para lhes pedir dinheiro. E pronto. Que eu cá também acho que eles nem devem saber muito sobre o 25 de Abril de 1974, porque no outro dia pus-me a fazer contas e cheguei à conclusão de que, nessa altura, a minha mãe tinha 12 anos e o meu pai 14, e com essa idade não deviam perceber muito bem o que é que se estava a passar. Embora o meu pai esteja sempre a dizer que assim que saiu da escola primária começou logo a lombar com sacos às costas, e muito cedo soube o que custava a vida. Se tu quiseres ir falar com ele vai, só que não me parece que te vá ajudar muito. Mas não lhe vais contar estas coisas que eu disse agora. Vê lá, o que me arranjas. Olha que o meu pai não é para graças. E chatices em casa já tenho demais para o meu gosto. Mas se queres um conselho, quem te dava um depoimento bué da fixe era a Madalena. Assim com muita gramática e os verbos todos certos. Estás a ver? Não sabes quem é a Madalena? É só perguntares. Ando no 7º B. Toda a gente a conhece. 5 a tudo. Estás a topar? Escreve artigos no jornal da escola. Nunca se balda. Há quem lhe chame Betinha da Quinta da Marinha, mas é porque ela não dá confiança a esses manfios que andam por aí a fazer-se ao piso. Fala com ela. Ela é que deve saber o que é que a gente comemora no dia 25 de Abril. Podes crer. E, já agora, assim como quem não quer a coisa, se lhe pudesses dizer que eu, sei lá, que eu gramava dar uma volta com ela ali perto do centro comercial, se ela pudesse, claro. Estou mesmo a ver que os pais não a devem deixar, e ela é daquelas que não faz nada sem os pais deixarem. Estás a ver o género. Por isso é que ela é beta.